Desde a aurora da civilização até cerca de um século atrás, a ideia de navegar pelos ares era apenas um sonho. Mas em 12 de novembro de 1906, o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo homologado a bordo de um avião. No entanto, a notícia de um voo anterior nos Estados Unidos deflagrou uma grande polêmica que tentava definir a quem seria atribuído o primeiro voo em um avião. E embora o fato de desafiar a gravidade nem sempre tenha coberto de glória os primeiros aviadores, em apenas 100 anos, o avião se transformou no meio de transporte mais seguro do planeta. Do surgimento da navegação aérea no território latino-americano, à proeza de construir o primeiro jato da América do Sul. Dos primeiros passageiros à consolidação de uma das indústrias mais importantes do continente. Esta é a história da conquista dos céus na América Latina. Em 8 de agosto de 1709, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um sacerdote jesuíta nascido no Brasil, realizou uma demonstração perante o rei João V de Portugal. Diante da corte de Lisboa, Bartolomeu de Gusmão fez um balão de ar quente subir. A grande contribuição de Bartolomeu de Gusmão para a aerostação é ter feito o primeiro objeto capaz de flutuar no ar. Ele é quem descobre que o ar quente é mais leve do que o ar frio. Mas a contribuição de Bartolomeu fica muito restrita a Portugal. Depois de uns 50 anos já está quase que esquecida. Os primeiros balões chegaram às Américas em meados do século XIX. Do México à Argentina, aeronautas de todas as nacionalidades se aventuraram em direção aos céus. A possibilidade de voar inspirou o sonho de muitos. Em 20 de julho de 1873, nasceu no Brasil Alberto Santos Dumont. Seu pai era dono da maior produtora de café do Brasil. Quando o meu avô comprou as locomotivas da fazenda, os filhos eram pequenos ainda. E Alberto gostava muito e aprendeu a manobrar as máquinas que puxavam os carros de café. Aos 12 anos de idade, Alberto já dirigia a locomotiva da fazenda. Sua paixão pela mecânica mal começava a fazer parte de seus sonhos quando, em 1891, depois de um acidente que deixou seu pai paraplégico, a família resolveu vender a fazenda e se mudar para Paris. Ele foi para a França, fez uns cursos de mecânica, ele gostava de mexer em peças, em ferramentas. Então ele começou com uns professores fazendo esta mecânica, que aos poucos foi se transformando em ideias que ele tinha na cabeça, de fazer um motor e depois de fazer o avião. Em pouco tempo, seu pai faleceu e deixou para o jovem Alberto uma enorme fortuna. Naquela época, Paris se encontrava em meio ao esplendor da Belle Époque. A Torre Eiffel, recém-construída, dominava o céu da capital francesa. Para surpresa de Alberto Santos Dumont, o voo em balões havia progredido muito pouco desde a sua invenção no século XVIII. Os dirigíveis da época eram pouco controláveis e era preciso um grande volume de gás para erguer os pesados motores elétricos ou a vapor, disponíveis na época. Inspirado pela conquista do grande oceano celeste, o jovem Alberto dedicou-se à construção de balões. Ele imediatamente constrói um balão pequeno, o Balão Brasil, que é o menor balão construído, é o menor volume possível, um balão de 6 metros de diâmetro. Santos Dumont desenhou um balão totalmente revolucionário. O Brasil, como batizou seu primeiro aeróstato, era o menor balão esférico já construído, com apenas 34 quilos de peso.
Meses depois, Santos Dumont iria focar sua engenhosidade na solução de um problema que acompanhava a navegação aérea desde que o balão havia sido inventado: a dificuldade de dirigi-lo no ar. O voo sem controle é um perigo, né? Porque o que antes parecia o ganho da liberdade, você poder flutuar no ar, essa liberdade era muito questionada, porque você tem ventos, tempestades e tem vários problemas, e que levou à morte vários balonistas. O advento do motor a gasolina, mais potente e leve do que os motores elétricos ou a vapor, permitiu a Santos Dumont construir um dirigível extremamente controlável. Na verdade, o uso de um motor de combustão interna tão próximo do hidrogênio foi considerado uma ideia suicida, já que uma única faísca poderia transformar o balão em uma enorme bola de fogo. Em novembro de 1899, então, Santos Dumont já estava conseguindo realizar voos dirigidos sobre Paris usando o motor a explosão. De repente, surgiu no céu da capital francesa uma enorme máquina que navegava entre os telhados e as avenidas da cidade. Diante da admiração de uma multidão que o ovacionava durante seus passeios, Santos Dumont ancorava seu dirigível diante da casa dos amigos que visitava. Mas enquanto suas aventuras sobre os céus da Cidade-Luz despertavam a curiosidade dos parisienses, seus espetaculares acidentes contra alguns edifícios do centro provocavam os mais intrépidos resgates. Rapidamente, Santos Dumont se transformou num sucesso em Paris. Suas proezas já ocupavam capas de jornais e revistas, e os momentos mais brilhantes de sua carreira ainda nem haviam chegado. No ano de 1900, o Aeroclube da França ofereceu a soma de 100 mil francos, doados pelo magnata Henri Deutsch, como prêmio ao primeiro aviador capaz de voar com um dirigível, desde a sede do Aeroclube, circundar a Torre Eiffel e voltar em menos de 30 minutos. Em 19 de outubro de 1901, Alberto Santos Dumont entraria para a história. Com a comissão jogadora presente, ele realiza o voo. Ele sai de Saint-Cloud, ele passa pela Torre Eiffel, ele volta, e há um mal-estar no retorno, porque ele passa pela linha de chegada em 29 minutos e meio, e aí os mecânicos pegam o balão e colocam parado em 30 minutos e meio. Depois de uma longa discussão, o Aeroclube da França entregou o prêmio a Santos Dumont, que o dividiu com seus mecânicos e com os mendigos de Paris. Naquela noite, Dumont comemorou no elegante restaurante Maxims, onde jantou com seu grande amigo Louis Cartier. Durante o encontro, Santos Dumont comentou com Cartier que no final da prova não sabia se havia vencido, porque não pôde olhar seu relógio de bolso, já que suas mãos estavam ocupadas em controlar o dirigível. Algum tempo depois, recebeu de presente um relógio desenhado por Cartier. Era o primeiro relógio de pulso da história. No começo do século XX, a era do dirigível chegaria ao fim para dar lugar à era do avião. A ideia do voo mecânico em um aparelho mais pesado que o ar circulava no meio aeronáutico desde o final do século XVIII. Centenas de tentativas fracassaram. Surge um novo problema. Quer dizer, o que é o voo? Como é que a gente pode saber, ou melhor, como é que a gente pode construir alguma coisa que voa? Qual é a força ou quais são as forças que atuam no voo? Desde o final do século XVIII, a asa deixava de ser vista como um método de propulsão mecânica e se transformava em um instrumento para gerar força ascendente. A asa do avião é curva, ela não é um plano reto, ela é curva. Então, quando o ar passa, ele passa mais rápido por cima da asa do que por baixo da asa. Ao passar mais rápido por cima da asa, a pressão é menor do que a pressão embaixo e surge uma força para cima que sustenta o avião. Certo de que a solução do enigma estava na aerodinâmica, Santos Dumont entregou-se à tarefa de desenhar um avião,
Mas seus métodos foram mais alvo de sarcasmo do que admiração. Não se entendia na época direito aonde o avião se sustentava, né? Como é que você conseguia o equilíbrio? É mais difícil você entender o avião, o aeroplano, do que o balão, porque o balão é mais leve que o ar. No caso do avião, o avião só acontece quando está em movimento. E eu não sei mais aonde as forças atuam para manter esse equilíbrio. E Santos Dumont inicia o seu trabalho num avião que é uma concepção completamente antagônica a tudo que ele estava fazendo. Ele constrói um avião que tem um leme na frente, ele faz então o 14 bis. No dia 12 de novembro, ele realiza o voo que é considerado o primeiro recorde homologado da história da aviação. Mas a notícia de que 2 irmãos nos Estados Unidos tinham conseguido voar antes de Santos Dumont deflagrou uma intensa polêmica para definir quem seria considerado o primeiro a pilotar um avião. Em novembro de 1906, Alberto Santos Dumont realizou em Paris o primeiro voo homologado da história, a bordo de um avião. Durante muito tempo, acreditava-se que quando Alberto Santos Dumont realizou seu primeiro voo em outubro de 1906 com seu avião 14 bis, achava-se que o Santos Dumont 14 bis havia sido o primeiro avião a voar. Santos Dumont vivia os anos mais felizes de sua vida, quando as notícias de um voo anterior ao seu começaram a ofuscar suas conquistas. Em 17 de dezembro de 1903, Orville e Wilbur Wright, 2 irmãos donos de uma oficina de bicicletas, fizeram voar de maneira contínua e controlada um aparelho motorizado mais pesado que o ar. Mas, apesar da importância do acontecimento, o voo nas praias de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, passou completamente despercebido na Europa. Eu acredito que os irmãos Wright mantiveram um segredo e praticamente não se comunicaram com a imprensa durante muitos anos para conservar em segredo sua invenção. Em outubro de 1905, os irmãos Wright haviam conseguido realizar um voo de cerca de 40 quilômetros. Mas, na verdade, sob o ponto de vista dos aviadores europeus, havia um fato que diminuía esta conquista. Eles obtêm já grandes voos, mas sempre dependentes de um meio externo para impulsionar. Eles dependem ou do vento, como o voo de 1903, em que eles tinham um vento de 40 km por hora, ou posteriormente da catapulta. Mas eles não fizeram um avião. Eles fizeram um planador motorizado, né? Porque eles não podem decolar. Muitos dos seguidores de Santos Dumont disseram: mas os irmãos Wright voavam com uma catapulta. O avião decolava com uma catapulta. E é verdade com relação aos aviões que eles fizeram até 1905, e é o que levaram para a Europa. Mas o Flyer de 1903 decolou de forma autônoma, sem catapulta. Mas os argumentos contrários aos irmãos Wright não eram apenas técnicos. O voo deve ser anunciado com antecedência, deve ter uma comissão julgadora idônea, que presencia a demonstração. Caso contrário, maior parte da comunidade científica mundial não consideraria um voo. 5 testemunhas e uma fotografia eram as únicas evidências públicas com as quais os irmãos Wright contavam para comprovar seu voo em Kitty Hawk. Os voos dos irmãos Wright haviam sido realizados de forma reservada e sem a participação do público nem da imprensa. E os voos de Santos Dumont foram observados por oficiais da Federação Aeronáutica Internacional. Isto levou os europeus a acreditarem que os irmãos Wright eram, na verdade, uns falsários, que não haviam voado e que não faziam mais do que inventar histórias que não tinham nenhum fundamento. Inclusive, havia uma expressão: eles eram chamados de bluffers, os mentirosos. Então a contribuição dos Wright até 1908 não existe na história da aviação, simplesmente porque ninguém, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, nem em nenhum lugar do mundo, ninguém viu um plano, uma descrição, uma fotografia do voo.
Quando os irmãos Wright já haviam recebido a patente, Wilbur viajou para a França com a finalidade de demonstrar seu avião aos olhos do mundo. Mas bastou que os irmãos Wright levassem um de seus aviões à França em 1908 e começassem a voar em Le Mans para que os europeus reconhecessem seu erro. Um sócio do Aeroclube da França, depois de ver os irmãos Wright voarem em Le Mans, disse: "Cometemos o maior erro do século." O avião que eles levaram para a Europa era um avião muito manobrável. Podia fazer curvas fechadas. Era um avião que podia facilmente levar passageiros, coisa que os outros não haviam conseguido em 2 anos. Eles também fizeram um voo de 1 hora de duração. Rapidamente, a opinião pública começou a simpatizar com os irmãos Wright. O grau de sofisticação de seu avião era para muitos prova suficiente de que eles deviam estar voando há muito tempo. Estes voos dos irmãos Wright convenceram o público europeu de que, embora seu primeiro voo não tivesse sido homologado, digamos, por uma autoridade, nem tivesse sido feito diante do público, com certeza tinham voado. Santos Dumont continuou desenhando e construindo aviões. Em 1907, ele apresentou o mais bem-sucedido de seus projetos. O Demoiselle é uma obra-prima de concisão, de perfeição de projeto. Ele faz um avião mínimo, um avião individual, um avião que tem 5 metros de envergadura e 8 metros de comprimento, em que a fuselagem é uma única haste de bambu, não mais do que isso, né? E ele, com o Demoiselle, já voou mais de 200 metros. Uma demonstração que ele faz é passar pelo campo de provas e largar as mãos do comando e soltar um lenço. Tá? Ele quer com isso mostrar que o avião, mesmo sem comando, é capaz de voar. Isso é uma situação que é impossível de ser mantido o voo num avião Canard do tipo dos Wrights. Mais uma vez, Santos Dumont havia seduzido Paris com uma de suas máquinas inesquecíveis. O aviador brasileiro estava no auge de sua carreira quando, em 1910, aos 36 anos de idade, foi diagnosticado com esclerose múltipla. O Demoiselle foi o seu último projeto. Mergulhado em uma profunda depressão em 23 de julho de 1932, 3 dias depois de completar 59 anos de idade, no Brasil, Santos Dumont tirou a própria vida. Quando o avião se tornou uma arma de guerra, ele não gostou. Ele não pôde aceitar a triste realidade que uma invenção dele pudesse servir para matar o seu semelhante. E isso acabou com a vida dele. No mais, ele era um idealista, ele imaginava que o avião seria para reunir os povos e nunca para se matarem. Foi isso que o levou à morte. No final da primeira década do século XX, a França era o centro da aviação mundial. Aviadores de todos os países se reuniam anualmente para participar de concursos de aviação que atraíam multidões. A maior influência que levou os latino-americanos a voar e a criar suas próprias máquinas veio da Europa. Especialmente quando Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha, que foi a primeira notícia de página inteira em todos os jornais do mundo. Por coincidência, um esportista mexicano estava de férias na França em 1909 e viu passar um avião em Biarritz. Ele pegou o carro e foi para onde o avião tinha pousado. E o piloto lhe recomendou que entrasse em contato com a fábrica Voisin, que além de vender o avião, poderia dar o treinamento necessário. O jovem aventureiro chamava-se Alberto Braniff, filho de imigrantes europeus que chegaram ao México para a construção de uma ferrovia. Alberto Braniff é um homem que hoje chamaríamos de o típico filhinho de papai. Seus pais eram incrivelmente ricos. Ele se dedicou a corridas de automóvel, de motocicletas, à natação, ao tênis e chegou a ser boxeador, jogador de pelota basca e toureiro. Naquele verão, Braniff fez um curso de aviação na fábrica de Gabriel Voisin, um conhecido fabricante de aviões. Quando obteve seu brevet, comprou um avião que levou para o México em novembro de 1909. Mas Braniff teria que trabalhar na preparação de seu motor durante quase 2 meses antes de voar.
Alberto não pôde voar quando pretendia, porque a cidade do México está a 2.230 metros acima do nível do mar. E como o motor tinha só 25 cavalos, tinha pouca força. Então tiveram que testar diversas gasolinas, até que conseguissem uma mistura de maior octanagem. Em 8 de janeiro de 1910, Braniff escreveu as primeiras páginas da história da aviação latino-americana. Presenciamos as primeiras experiências da aviação no México. Braniff voou bem por cima de nossas cabeças, nos deixando assombrados. A imprensa registrou a façanha como sendo o primeiro voo a bordo de um avião na América Latina. Alguns meses depois, em 23 de setembro de 1910, Jorge Chaves, um jovem aviador peruano, se apresentou em um evento organizado pelo Aeroclube da Itália. O concurso oferecia 100 mil francos ao primeiro aviador que atravessasse os Alpes desde a Suíça até Milão. Picos nevados que chegavam a 3.900 metros de altura transformavam a cordilheira no obstáculo mais difícil da Europa. Jorge Chaves nasceu em Paris em 13 de junho de 1887. Seus pais decidiram registrá-lo no consulado como peruano nascido no exterior. Desde os 14 anos de idade, ele praticou atletismo e chegou a ser campeão dos 400 metros rasos em Paris. Na época em que terminava seus estudos de engenharia, surgiam os primeiros heróis da aviação. Quando chegou a notícia de que Louis Blériot havia cruzado pela primeira vez o Canal da Mancha em 25 de junho de 1909, Chaves decidiu que seu destino era a aviação. Ao ser lançada a prova da travessia dos Alpes no início de 1910, os pilotos europeus haviam chegado apenas a 1.644 metros de altitude, quase 500 metros a menos do que a altura mínima por onde a montanha poderia ser atravessada. Animados com um novo desafio, os melhores aviadores da época ficaram obcecados para voar cada vez mais alto. Em 13 de fevereiro de 1910, Chaves obteve seu brevet e começou a participar de concursos aéreos. Em setembro, o aviador peruano realizou um voo a 2.682 metros e estabeleceu um novo recorde mundial de altitude. Era apenas um treino para a travessia dos Alpes. 2 semanas depois, ele se apresentou na Suíça com um avião Blériot. Ventos violentos dificultavam a passagem entre as montanhas e fazia um frio terrível. Ao subir no avião, ele se despediu dizendo: "Aconteça o que acontecer, me encontrem do outro lado dos Alpes." Uma hora depois, Jorge Chaves apareceu na Itália. Era o primeiro aviador a atravessar os Alpes. Momentos antes da aterrissagem, o avião caiu sobre a pista. Três dias depois, Chaves morreu. Apesar de sua morte, sua façanha serviria de inspiração para toda uma geração de pilotos que dedicaram suas vidas à aviação. Em agosto de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Um acontecimento que transformaria o avião em arma de guerra e levaria ao nascimento da indústria do transporte aéreo na América Latina. Em agosto de 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. O avião tinha apenas 11 anos de idade, mas rapidamente se transformou em uma poderosa arma de guerra. Os primeiros pilotos desbravaram os céus da guerra para descobrir a localização e vigiar os movimentos dos exércitos inimigos. A princípio, aviadores dos dois lados se encontravam em pleno voo sem se agredir. Mas esta camaradagem dos ares terminou quando os pilotos em conflito começaram a levar consigo armas para caçar os espiões inimigos. Posteriormente, a utilização do avião como bombardeiro iria transformá-lo na mais poderosa arma de guerra e mudaria para sempre a indústria aeronáutica.
A Primeira Guerra Mundial foi o que desenvolveu a base industrial para a construção maciça de aeronaves, tanto que se calcula que na Inglaterra foram fabricados 45 mil aviões durante a Primeira Guerra Mundial, na Alemanha cerca de 50 mil e na França este número chegou a cerca de 96 mil aviões. No fim da guerra, em 1918, a tecnologia havia dado um salto importante. Os motores que no início da guerra chegavam a meros 80 cavalos de força, chegaram a 400 cavalos no final do conflito. Inspirados pelas possibilidades da nova tecnologia, os aviadores da América Latina transformaram a travessia da Cordilheira dos Andes em uma obsessão que tiraria a vida de alguns dos pilotos mais queridos da época e que terminaria transformando em herói o primeiro a conseguir realizá-la. Em 12 de dezembro de 1918, um jovem cadete de 17 anos de idade, chamado Dagoberto Godoy, assumiu os controles de um pequeno avião de madeira e pano. Seu sonho, ser o primeiro a atravessar a Cordilheira dos Andes pelas montanhas mais altas. A ideia nasceu no dia em que meu pai ficou sabendo que o aviador peruano Jorge Chaves tinha atravessado os Alpes no ano de 1910. Godoy decolou de Santiago do Chile com a primeira luz do dia e empreendeu uma viagem solitária por onde alguns aviadores haviam perdido a vida. O Bristol era um avião com assento de vime e pedais de madeira. Ele tinha muito pouca visibilidade do ambiente, não tinha cabine, não era coberto, não tinha para-brisa. O piloto voava sem nenhuma proteção, o vento entrava por todos os lados. E naquela altitude, com a temperatura chegando facilmente a 20, 25 graus abaixo de zero, ele se protegia como podia. Chegou a se enrolar em jornais. Godoy cruzou o céu a 6.300 metros de altitude. Depois de 90 minutos de voo, ficou sem gasolina e resolveu planar com o motor desligado à procura de um lugar para aterrissar. Ele já estava do lado argentino dos Andes. Ele pousou em um pasto e nesse pasto acabou colidindo com uma cerca e o avião ficou seriamente danificado. Eram 6h35 da manhã. Uma hora depois, do lado chileno, foi recebido um telegrama que dizia: cheguei a Mendoza, aparelho, alguns defeitos, eu ligeiramente ferido. Bom, esta notícia espalhou-se por Santiago. Os bombeiros comemoravam, os sinos tocavam. Foi o maior furor do Chile. O meu pai chegou de trem e mais ou menos 200 mil pessoas foram recebê-lo. Nessa época, Santiago tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Ou seja, mais da metade de Santiago foi recebê-lo. A última barreira do continente havia sido superada, e embora a era dos pioneiros tivesse chegado ao fim, outros aventureiros navegariam em seu encalço, visionários que sonhavam em tornar realidade o desejo que todos tinham de voar. Nascia a era dos passageiros. Durante a segunda década do século XX, o transporte na Colômbia estava em processo de desenvolvimento. Embora existissem uns poucos quilômetros de ferrovias e navios a vapor que transportavam cargas ao longo dos rios do país, os bois e as mulas eram os únicos animais capazes de atravessar os caminhos intransponíveis dos Andes, em uma procissão que durava semanas. Em nenhuma outra parte do mundo a frase que diz que passamos da mula ao avião está tão correta. Em 5 de dezembro de 1919, um grupo de empresários e banqueiros colombianos e alemães fundou a Sociedade Colombiana de Transportes Aéreos, SCADTA, hoje Avianca, uma das mais antigas do mundo.
Com os aviões trazidos da Alemanha, foram realizados os primeiros voos da Escadita. Esses primeiros Junker F-13 que chegaram à Colômbia tinham seus problemas. A gasolina colombiana era diferente, o avião não alcançava toda a potência e vários meses se passaram até que conseguissem fazer as modificações, colocar radiadores maiores, tirados de automóveis, aumentar as asas. Mas, finalmente, os aviões conseguiram voar e começar a dar pequenos saltos no rio. Foram voos realmente muito atribulados. O avião superaquecia. Era preciso pousar na água, sem desligar o motor, pegar água do rio e colocar no radiador. Se o radiador estivesse danificado, remendavam com barro. Quer dizer, não se parecia nada com o serviço aéreo que conhecemos hoje em dia. Apesar das enormes dificuldades dos primeiros voos, o avião reduziu uma viagem de 15 dias para um voo de 8 horas. Em 1925, Peter von Bauer, presidente da Escadita, organizou um primeiro voo internacional, com a finalidade de pesquisar as possibilidades de rotas comerciais através do Caribe até os Estados Unidos. O objetivo de von Bauer não era voar de Barranquilla a Miami. Era fazer escalas, ir voando de cidade em cidade para recolher nessas cidades, nesses países, o correio aéreo e os passageiros. Von Bauer viajou a Washington para propor ao presidente Calvin Coolidge a elaboração de um tratado aéreo com a Colômbia e a abertura de um serviço de correio aéreo entre os Estados Unidos, o Caribe e a América do Sul. Mas a reunião teve resultados contrários aos esperados. O que aconteceu foi uma oposição total a uma companhia estrangeira voando para os Estados Unidos e transportando o correio dos Estados Unidos. Alertado pela iniciativa da Escadita, o governo norte-americano abriu uma série de licitações para desenvolver um serviço de correio aéreo entre os Estados Unidos e as Américas. Em 1927, um empresário chamado Juan Trippe, sócio da companhia Pan American Airways, ganhou a primeira licitação para cobrir a rota de correio aéreo entre Miami e Havana. A Pan American travaria uma intensa batalha comercial que acabaria por lhe garantir o monopólio das rotas de correio aéreo entre os Estados Unidos e a América Latina. A força por trás da Pan American era Juan Terry Trippe. Ele conseguiu colocar o negócio na era comercial, apoiado pelo capital das famílias Vanderbilt, Rockefeller e Morgan. Para isso, Juan comprou uma pequena companhia aérea chamada Pan American e transformou esta pequena empresa num monstro que conhecemos. Em janeiro de 1929, Juan Trippe comprou uma outra empresa de aviação, a Mexicana. Fundada em 1921, ela era uma das companhias aéreas mais antigas do continente e controlava o setor de correio aéreo no México. A compra da Companhia Mexicana de Aviação por parte da Panam foi o começo de um projeto em nível continental, porque os Estados Unidos tinham muito interesse de estar presente em toda a América. Para levar a cabo seu plano continental, Trippe não contava apenas com poder e dinheiro. Ele tinha em seus quadros o mais famoso aviador de todos os tempos. Em 1927, Charles Lindbergh, um jovem piloto norte-americano, se transformou na primeira pessoa a fazer um voo solo através do Atlântico, entre Nova York e Paris. O impacto do voo de Lindbergh na aviação foi importante porque demonstrou a confiabilidade do avião. Graças a ele, milhões de pessoas em todo o planeta começaram a usar o avião como meio de transporte. Apenas 7 meses depois de seu voo histórico, Lindbergh percorreu a América Latina como sinal de agradecimento. Mas hoje se sabe que ele também tinha a incumbência do Departamento de Estado dos Estados Unidos de fornecer um relatório de como se encontrava a aviação militar e civil em cada um dos países que visitasse. Isto deu a ele uma experiência da qual a Pan American posteriormente se aproveitaria. Com Lindbergh como assessor técnico, Trippe logo começou a abrir novas rotas até o Caribe, América Central e do Sul. A guerra pelos céus do continente havia começado.
Juan Trippe aproveitou a experiência de Lindbergh, seus conhecimentos, e apresentou um plano ao Departamento de Estado. E com essa ajuda do Departamento de Estado, montou um sistema de linhas aéreas em toda a América do Sul, com a finalidade de criar uma contrapartida à influência europeia na América Latina. E era tanta a importância que a Pan American dava ao Atlântico e a Panagra ao Pacífico, que em cada um dos países que ia atravessando, ela ia absorvendo as companhias aéreas locais existentes. E com seu enorme potencial econômico, de alguma forma, impedia as possibilidades de desenvolvimento das companhias locais. Em 1929, forçado pela derrocada da Bolsa, von Bauer vendeu secretamente quase 85% de suas ações da Scarita para a Pan American. Então, rapidamente, num prazo de 2 ou 3 anos, através de suas manobras, algumas, digamos, à beira da ilegalidade, outras audaciosas, ele dominou todo o setor das companhias internacionais da América do Sul. Mais de 15 companhias aéreas haviam sido adquiridas por Juan Trippe. A indústria do transporte aéreo entre os Estados Unidos e as Américas era dominada pela Panam. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Em menos de um ano, as forças terrestres alemãs, que contavam com o enorme apoio de sua força aérea, a Luftwaffe, haviam invadido Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França. A Europa caía sob o poder de Hitler. Por ironia, graças ao desenvolvimento aeronáutico durante o conflito, a indústria do transporte aéreo na América Latina receberia um inesperado impulso que a colocaria entre as mais avançadas do mundo. Depois de 4 anos de guerra, as forças aliadas conseguiram deter o avanço dos países do eixo. Os exércitos que invadiram a Alemanha ficaram surpresos com o desenvolvimento tecnológico do Estado nazista. A Segunda Guerra Mundial presenciou a evolução do motor a jato, a evolução dos aviões com características aerodinâmicas refinadas, como as asas em flecha, a evolução dos aviões propelidos por foguetes. Uma vez concluídas as hostilidades, todos os desenvolvimentos aeronáuticos alemães foram aproveitados pelas potências vencedoras, que começaram a disputar os cientistas alemães que haviam concretizado estes importantes avanços em matéria de tecnologia e aeronáutica. Em 1946, o general Juan Domingo Perón chegou à presidência da Argentina. Na sua ideologia, havia o conceito da Argentina potência, da Argentina como potência mundial. E como toda potência, ela teria que ter o apoio de armas poderosas. Isto gerou um plano armamentista muito forte durante o primeiro governo de Perón. No fim da guerra, o governo de Perón fez um convite ao fabricante francês de aviões Émile de Voatan. De Voatan dirigiu um grupo de técnicos argentinos e desenvolveu o Puch 1, o primeiro protótipo de avião a jato do continente. Faz sua apresentação o primeiro avião a jato fabricado no país com material e técnicos argentinos. Seu piloto, o primeiro-tenente Edmundo Weiss, faz uma demonstração no campo de aviação de Morón a baixa altitude, deixando uma impressão insuperável por seu perfeito ajuste técnico. O avião não era muito bom, mas representou um marco na história da aviação latino-americana e, além disso, colocava a Argentina como o 7º ou 8º país do mundo a conseguir colocar um jato nos ares. Neste mesmo ano, o governo local recebeu a informação de que havia interesse por parte de um grupo de cientistas alemães em viajar para a Argentina. Entre estes técnicos encontrava-se Kurt Tank, que havia sido diretor da fábrica Focke-Wulf, e quando o governo argentino o convidou a vir trabalhar no país, ele aceitou imediatamente. Durante a guerra, Kurt Tank estava encarregado do desenvolvimento de um avião de caça chamado TA-183, um jato capaz de voar a 967 km por hora. Claro que ele era uma pessoa procurada. Os agentes do governo argentino o tiraram da Alemanha pela Dinamarca.
Foi uma fuga um pouco complicada numa ambulância e finalmente o levaram para a Dinamarca. O cônsul argentino nesse país deu a eles os passaportes que tinham nomes falsos. Diziam que as 3 pessoas eram argentinas e que, bem, estavam voltando da Europa para Buenos Aires. É lógico que o grupo alemão não ia vir de mãos vazias. Eles vieram com informações técnicas de todo tipo, não necessariamente do TA-183. Em junho de 1950, o primeiro protótipo do Pulk 2 estava pronto. Do ponto de vista aerodinâmico, o projeto do Pulk 2 era muito avançado. A característica de maior destaque do Pulk 2 era o desenho das asas, em forma de flecha. A asa em flecha era um recurso para poder atingir velocidades maiores, reduzindo a resistência que elas ofereciam, inclinando-as. O Pulk 2 era um dos aviões mais avançados de sua época. A velocidade máxima que ele alcançou em voo horizontal foi de 1.050 km por hora, ou seja, muito próxima da velocidade do som. Existe uma história muito engraçada, porque a cidade de Córdoba, onde o Pulk 2 voava geralmente, fica a 800 quilômetros de Buenos Aires. Numa manhã, Kurtank falou com Perón e disse que ia chegar de Córdoba ao aeroporto antes dele, que morava a apenas 15 quilômetros. E tanta gente foi ao aeroporto para ver o voo do avião que Perón realmente demorou mais para chegar do que o Pulk 2. Está tudo preparado para a apresentação oficial do Pulk 2, o avião de propulsão inteiramente desenhado e construído no Instituto Aerotécnico de Córdoba. O general Perón observa as características desse formidável aparelho, em cuja construção foram aplicadas as mais recentes tecnologias da aviação moderna. E Kurtank fez uma série de voos sobre o público que os argentinos que tiveram a oportunidade de assisti-los devem ter se emocionado muito de ver a capacidade técnica que seu país conquistara graças a esta equipe de alemães que tinha vindo trabalhar em paz aqui. 2 anos depois, em 1955, Perón caiu. Com sua saída do poder e a falta de recursos econômicos, o desenvolvimento aeronáutico argentino foi interrompido. O projeto de tecnologia avançada do caça-bombardeiro a jato foi interrompido na Argentina. Parou na fabricação dos protótipos, nos testes com eles, e não se concretizou na fabricação em série dessas aeronaves, nem na possibilidade de equipar a Força Aérea Argentina com essas aeronaves, nem em sua venda para outros países, de modo que foi um projeto que nasceu e acabou como um projeto experimental. Os aviões que hoje se encontram no museu não evoluíram mais do que isso. Mas a indústria aeronáutica sul-americana encontraria um terreno muito mais fértil. A empresa brasileira de aeronáutica Embraer, que é hoje uma das mais importantes do mundo. O Brasil, como um país de dimensões continentais, teve que desenvolver sua aviação, porque na década de 40 e 50, em carreteiras, nas estradas, tínhamos. Após o final da Segunda Guerra, trouxeram alguns engenheiros para cá para montar uma escola, um instituto de alto nível de engenharia aeronáutica, que finalmente foi inaugurado em 52 e foi a semente da atual Embraer, da indústria aeronáutica. Não existem mais do que 10 ou 12 nações em todo o mundo que são capazes de dominar o ciclo completo da indústria aeronáutica. Em nível mundial, 2 empresas, a norte-americana Boeing e o consórcio europeu Airbus, se dedicam à construção de aviões comerciais de grande porte, capazes de transportar até quase 500 passageiros. Outras 2, a canadense Bombardier e a empresa brasileira de aeronáutica Embraer, dividem o mercado dedicado à construção de jatos comerciais de dimensões menores para voos regionais, com capacidade de 50 a 110 passageiros. Nós podemos dizer que os nossos aviões são fabricados com um ciclo total que não excede 3,5 meses. A fase de fabricação de montagem final, na qual o avião já está montado com fuselagem e a ele são agregados asas, motores e os principais equipamentos, ele não leva mais do que 4 semanas. O avião mais vendido da família Embraer, o modelo RJ-145 para 50 passageiros, tem um preço aproximado de 18 milhões de dólares.
Uma vez pronto, o avião ele é submetido a testes e posteriormente ele executa um único voo de aceitação com tripulação dos nossos clientes. E uma vez fechada essa operação, o avião sai voando e vai até o seu destino. Ele não é embrulhado e não é transportado como muitas vezes outros produtos o são. O avião sai voando. Há 100 anos, pilotos audaciosos arriscavam suas vidas para se manter poucos segundos no ar. A distância que conseguiam atravessar não ultrapassava sequer a envergadura de um avião moderno. Talvez, olhando hoje, 100 anos pareça muito, mas do ponto de vista histórico, considerando que o descobrimento de um metal demorou milhares de anos e a Revolução Industrial tem 200 anos, em 100 anos a aviação conseguiu um grande desenvolvimento. Esse crescimento da aviação em um século foi vertiginoso e eu acredito que, com novas tecnologias, haverá uma nova fase de desenvolvimento acelerado da aviação mundial. Hoje, voar faz parte de nossa vida cotidiana. Na América Latina, cerca de 80 milhões de pessoas por ano, quase um sexto da população da região, utiliza o avião como meio de transporte. Nossa experiência de vida seria muito diferente sem esta máquina que tornou realidade o sonho mais antigo da humanidade e que leva a marca indelével de todos aqueles latino-americanos para os quais o céu era o limite. Versão brasileira Vox Mundi.